Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @GenteQueFalaM, o WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone para você participar, 5052-6622. No início deste Gente que Fala, o lamentável registro do falecimento do economista e amigo próximo de todos nós, principalmente pela Rádio Trianon, Márcio Papa, que foi presidente do Banespa, mas, sem dúvida, a sua lembrança maior é a ligação do seu nome com o Palmeiras. Um colega de trabalho, já que frequentava muito a Rádio Trianon, principalmente com relação, participando diretamente do programa do Marcos Calazans, né? E o Márcio Papa nos deixa. O velório está acontecendo no cemitério do Morumbi, onde o sepultamento está marcado para 5 horas da tarde. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras. Hoje conosco o economista, diretor da Fiesp, Ricardo Gamal. Gamal, prazer tê-lo aqui. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para debater todos os problemas do Brasil e do mundo com os seus ouvintes e internautas. Também conosco a advogada Vanessa Viduto. Pronunciei corretamente? Corretamente. Eu que agradeço o convite, aqui. É um prazer participar do programa. A advogada Vanessa Viduto é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB São Paulo. Exatamente. Correto? Corretíssimo. E do escritório? Geller, Portanova e Viduto. Geller, Portanova e Viduto, Sociedade de Advogados. Tem esse nome muito na lembrança. É muito comum os escritórios de advocacia levarem o nome dos sócios. Não, é porque durante o período que vocês participavam com Milton Parron. É verdade. Né? E no Bandeirantes a Caminho do Sol a gente Estimado Milton Parron. A gente durante 5 anos. Foi uma experiência muito bacana. Jornalista Lívia Escoculha. Tudo bem, Olá, Lívia? Tudo bom? Prazer tê-la aqui, minha querida. Prazer, eu agradeço o convite. Você é repórter do Portal J. Do J. O que é o Portal J? Explica pra gente. É um site que fala sobre o judiciário, faz uma cobertura aí sofisticada desse mercado. Maravilha. Olha, já que temos aqui um economista, uma advogada especialista em previdência e ainda a jornalista do Portal J, gasto previdenciário terá forte crescimento em 2016. A despesa do INSS com todos os benefícios deverá atingir a casa de 488 bilhões, e aí tem um aumento considerável de cerca de 40 bilhões. A despesa deverá ser impulsionada, sobretudo, pelo aumento do salário mínimo causado pela inflação elevada de 2015. Recentemente, a equipe econômica travou uma batalha política para evitar um aumento ainda maior da despesa previdenciária. Doutora Vanessa Viduto, eu sempre me assusto com esses números aqui, e principalmente com relação à Previdência, e relembro o discurso constante das nossas autoridades. Previdência é deficitária. E agora o noticiário caminha para isso. Vamos explicar primeiro para o ouvinte o que acontece em relação ao salário mínimo. Em 2006, no governo do ex-presidente Lula, foi pactuado uma revalorização do salário mínimo. O que significa isso? Que os aposentados que recebem o mínimo e os demais trabalhadores teriam o valor do salário mínimo revisto não só pelo índice da inflação adotado, que é o INPC divulgado pelo IBGE, mas também pelo crescimento do país dos últimos 2 anos, que é o PIB, Produto Interno Bruto. Isso para quê? Para que o salário mínimo fosse corrigido um pouco acima da inflação e pudesse ser revalorado e pudesse ser recomposto, propiciando melhor poder de compra para as pessoas e para os beneficiários da Previdência. Isso movimenta a economia. 70%
90% dos beneficiários da Previdência Social recebem um benefício no valor de um salário mínimo. Isso, obviamente, movimenta a economia. Tentou-se recentemente estender essa mesma regrinha para o aposentado que ganha acima do mínimo. O governo vetou, não deixou passar. Então, quem ganha acima do mínimo vai ficar apenas com o reajuste do INPC, que não recompõe a inflação de uma forma verdadeira, e a cada dia que passa, os aposentados que ganham acima do mínimo vão reduzindo o valor e o poder de compra dos seus benefícios. Mas, quando a gente lê essas notícias, a gente fica um pouco espantado a forma com que elas são colocadas, porque a gente só escuta a grande imprensa falar que a Previdência é deficitária, a Previdência vai quebrar, repassa essa conta para o aposentado, não pode melhorar a aposentadoria, não tem condição, o governo é ajuste fiscal, enfim. Será que isso é verdade? Será que, onde é que estão esses números, né? E eu trago aqui algumas informações que eu acho importante serem esclarecidas. Em primeiro lugar, a Previdência Urbana é superavitária. O que significa superavitária? E o doutor Gamal pode até me ajudar a esclarecer. Quando entre despesas e saída, há uma sobra de dinheiro no caixa. E essa informação é uma informação oficial do próprio INSS. Eu trago aqui um artigo que eu tirei do próprio site do INSS, que chama Setor Urbano registra 7º superávit do ano. E só para falar rapidamente em termos de números, essa notícia é de 2014 e fala o seguinte, que em julho o saldo entre arrecadação e despesa de benefícios do setor urbano foi de 1,9 bilhão. É o 7º superávit mensal do ano. Portanto, a Previdência não é deficitária, sobra dinheiro no caixa da Previdência. E o que acontece? Por que se vende tanto essa notícia horrível de que a Previdência vai quebrar, a Previdência não se sustenta? Porque o governo federal usa o dinheiro da Seguridade Social, que é um dinheiro carimbado constitucionalmente. O que significa isso? A Constituição traz uma destinação específica para esse dinheiro da Seguridade Social, para essas contribuições sociais. Mas o governo, desde 1994, edita e reedita emendas constitucionais que têm sido aprovadas, autorizando a desvinculação de 20% da receita. Veja só, 20% desse dinheiro sai da Seguridade Social e é aplicado em qualquer outra área, qualquer outro setor, sem nenhuma vinculação. E agora, em 2015, já foi enviado para o Congresso Nacional uma nova PEC, um novo projeto de emenda constitucional, aumentando de 20% para 30% a desvinculação da receita. Tá? E prorrogando, olha que loucura, e prorrogando até 2023 essa autorização de uso de 30% da receita, não só das contribuições sociais, como de outros tributos, que tem um carimbo, uma destinação constitucional. E aí você vai para a imprensa, o governo vai para a imprensa e fala: a Previdência vai quebrar, o trabalhador, o aposentado não pode ter um reajuste que recompõe a inflação porque não há caixa para isso. Será que não há caixa para isso mesmo? Doutor Gamal, essas contas são... Eu costumo dizer que a Previdência não é deficitária, ela se torna deficitária porque o governo não usa os recursos da Previdência na Previdência. Zancopé, não tenho nem o que falar, porque a doutora já exprimiu, a doutora Vanessa já exprimiu muito bem o que está acontecendo na questão da Previdência. Basta saber, a todos nós, quais são os interesses que gerem agora esse dinheiro que é tirado da Previdência para ser aplicado em que setor? O setor financeiro, com certeza, se beneficia com isso, né? Os juros, cada ponto que sobem os juros, dá por volta de 25 a 30 bilhões de reais. Nesse tal do reajuste fiscal, só nos primeiros 6 meses, já mais de 80 bilhões de reais foram para juros adicionais, né? Juros por ano vai 250 a 300 bilhões de reais. E essa é uma conta e é uma despesa que o governo paga em dia, os bancos, né, em detrimento da sua população. Quer dizer que os bancos recebem em dia? Recebem em dia. É por isso que o Brasil tem a tal coisa maravilhosa. O tal do grau de investimento. Sim. Né? Então, a lógica financeira... A lógica financeira faz do país o refém. No final das contas, quem paga por isso é todo o setor produtivo, claro, a indústria, o comércio, né, os trabalhadores, né, e claro que a recessão, o que desencadeia toda essa política econômica, vai ser desastrosa, né? Uma aventura que, infelizmente, a presidente Dilma entrou, de colocar diretamente um homem de bancos, que é o senhor Joaquim Levy,
né, como ministro da Fazenda. Essa é uma aventura maluca que vai dar num desastre. Por que é uma aventura? Ele é um economista competente. Mas a serviço de quem? Aos interesses de quem? Não é? A primeira coisa que um homem desse fez foi elevar os juros. É a mesma coisa que você colocar a sua empresa, ou você pessoalmente deve para o banco e coloca no caixa da sua empresa o gerente daquele banco. Né? Ele não paga a luz, não paga a água, não paga os funcionários, não paga o fornecedor e ainda aumenta os juros. Mas vai pagar Se você os tem patrimônio, inclusive, como o Brasil tem, né, é o melhor negócio para os bancos. Né, que quebra a empresa ainda toma o patrimônio lá na frente. E você sabe do que eu estou falando. Né? Toda a privatização que vem aí, que esse na nossa opinião, é o plano geral que tem. Né? Mas não tem mais o que privatizar? Tem mais o que privatizar? O pré-sal tem 14 trilhões de dólares lá embaixo. 14 trilhões de dólares. E os interesses que estão por trás desses 14 trilhões de dólares são poderosíssimos. Só a população precisa saber. Antes que a Lívia se manifeste, boa tarde, Dr. Plínio Gentil. Boa tarde, muito prazer em voltar aqui em nome do MPD, em companhias tão importantes e enriquecedoras para o debate. O senhor é procurador de Justiça e membro do MPD. MPD, eu repito, Movimento do Ministério Público Democrático. Exatamente. Lívia, Previdência. Então parece Aposto mesmo... que você descobriu que a Previdência não é deficitária. É verdade. E o gasto, então, dessa Previdência vai crescer muito, né, em 2016. Essa é a perspectiva. Na verdade, é importante também esclarecer o seguinte, que esse aumento que foi dado para o salário mínimo, ele é um pouco acima da inflação agora, porque em 2013, ele pega o PIB dos últimos 2 anos. Em 2013, o país cresceu. Em 2014, também houve um pequeno crescimento do PIB. Em 2015, já não há crescimento. Em 2016... se a gente continuar nessa situação que está, muito provável que esse crescimento também não vai acontecer. Então, o salário mínimo não vai sair do INPC, não vai haver essa revalorização do salário mínimo, porque não vai haver o crescimento do PIB para impulsionar o aumento do salário mínimo. Então, é uma notícia um pouco fantasiosa. Doutora, só para esclarecer, se o PIB tem uma retração, é contabilizado também essa retração? Não, aí fica só o INPC. Algo acrescentado? Não, o que eu queria mesmo dizer é a maioria dos beneficiários do INSS recebe um salário mínimo, né? 70%. 70%, exatamente. Então, por isso que o impacto aí seria de 40 bilhões. Então, queria até fazer uma pergunta, na verdade. Essa diferença, será que o salário mínimo, esse reajuste não vai acontecer? Não, vai acontecer, porque ele é dado por meio de lei e essa lei já foi aprovada. Ele vai acontecer, recentemente foi aprovada. Agora, um outro dado importante, que é o seguinte, como o governo está dando reajuste acima da inflação apenas para quem recebe o mínimo, quem ganha acima do mínimo está se aproximando do mínimo. 370 mil aposentados em 2013 passaram a receber o mínimo. São pessoas que no início, ou seja, na concessão inicial, na sua primeira aposentadoria, ganhavam acima do mínimo, porque a sua média salarial era acima do mínimo. Mas a sua aposentadoria foi corroída pela inflação. E com essa disparidade entre o reajuste do mínimo e o reajuste de quem ganha acima, desceram para o patamar do mínimo. Doutor Plínio Gentil, essa história de que reajuste do salário mínimo provoca gastos na Previdência, a doutora Vanessa me esclareceu que ela não é deficitária, a Previdência não tem o déficit que o governo anuncia com uma ênfase maravilhosa, ênfase convencedora, né? Isso a gente tem que esclarecer cada vez mais a população. Mas é muito bom ouvir essas informações aqui, do Gamal, de todos, da Vanessa, inclusive, eu que cheguei nesse momento, porque me parece assim mais do mesmo, né? Quando o governo quer privatizar alguma coisa, ele começa a espalhar que aquilo é deficitário, e acaba sendo deficitário mesmo porque foi sucateado durante muito tempo. Isso vale para a Previdência, já valeu nas reformas anteriores, vale para a educação, vale para a saúde. E parece que o Gamal tocou muito bem no ponto. A meta final é privatizar. E nós temos muito que privatizar. Pré-sal, metrô, né, para falar agora do governo do Estado, do qual quase não se fala também. Banco do Brasil, universidades federais.
essa experiência que é feita com aquela linha ali de Pinheiros já é uma privatização, porque é uma empresa privada que opera. Você vê que já pelas beiradas a privatização já é um estudo, o capital privado vai entrando naquilo que sempre foi público, né? E, enfim, a gente que já viveu o período de crises que me pareceram sempre muito mais reais, fica em dúvida com tanto catastrofismo assim, porque eu tenho notícias aqui, por exemplo, de que os bancos lucraram muito nesse primeiro semestre, de que o Brasil fechou aqui a balança comercial em junho com superávit, que não se alcançava desde 2009, que se venderam menos caminhões, mas que em compensação as ferrovias tiveram um ganho muito grande e estão pensando em aumentar o investimento na malha ferroviária. Então fica estranho, né? Porque eu me lembro de um tempo em que eu corria para o posto de gasolina, faz tempo, né, Gamal, isso, com o meu Fusquinha, para abastecê-lo até meia-noite, porque eu ia dobrar o preço naquela noite e o posto fechava no fim de semana. Era uma coisa horrorosa, você ficava sem combustível, às vezes sem dinheiro suficiente para abastecer, para encher o tanque, porque era uma barbaridade o preço do combustível. A inflação, por exemplo, eu me lembro, eu convivi com inflações aí com índices de inflação de 40% ao mês. No final do governo Sarney chegou a perto de 80%, quer dizer, se aplicava o dinheiro no overnight para não perder até o dia seguinte. Então eu vejo uma situação muito curiosa, né? Não estou negando que existam dificuldades no setor energético, por exemplo, há uma deficiência de administração, inclusive. Mas, crises também são cíclicas, né? Acho que é importante verificar até que ponto esta não é uma das crises cíclicas do modelo que precisa de crises para manter os salários baixos. Veja só, é tão certo o que o senhor está falando que nos vem à mente agora, nesse momento, inclusive, é a questão de se perguntar se isso não é uma crise fabricada, artificial, que vai se tornar uma crise verdadeira. Acaba se tornando. Por quê? Porque interessa ao setor financeiro subir os juros, não é? Porque o setor rentista, que tem aquela renda que não é da produção, não é? Aquela renda que é papel atrás de papel, né? Interessa muito isso. E acaba acontecendo realmente uma estagnação, ou melhor, a estagflação, que é a estagnação com a inflação, que é o pior dos mundos para um país, para uma nação. Então, o que nós temos que ver é que o país é tão forte e, de repente, se deu toda essa onda de pessimismo, exatamente para que as forças da especulação ganhem mais e mais. Essa que é a nossa visão e a nossa leitura, né? Nós temos que alertar a população para tomar cuidado o que vem aí. O especulador não quer juros baixos. Não, especulação não só do câmbio também, dólar e euro, que sobem, estão subindo tanto, né? Parece algo artificial, como o senhor mesmo disse, está havendo até um certo superávit na balança comercial que vai em contradição com tudo que está acontecendo. Não combina. Então, cuidado, né? Temos que tomar cuidado com essa onda tão catastrofista, realmente. Doutor Plínio, o Tribunal de Contas da União, que analisa as contas de 2014 da presidente Dilma Rousseff, deu mais 15 dias de prazo para o governo explicar novas irregularidades. Com isso, a previsão que o processo tivesse sua análise no TCU, encerrada até o início de setembro, não deverá se concretizar e o governo ganhará mais tempo para evitar que o parecer possa ser usado para um eventual início de um processo de impeachment contra a presidente na Câmara dos Deputados. Sinceramente, eu queria entender esse jogo, eu coloco como jogo, porque se as contas não batem, eu não preciso de um prazo para saber que a conta não fecha. Olha, Zancopé, essas análises... Estou perguntando o ponto de vista legal, né? Mas eu tenho lá... O ponto de vista legal, ele está conectado com o ponto de vista conjuntural, é impossível desconectar. Raríssimas vezes eu vi contas reprovadas por tribunais de contas
darem suporte jurídico para cassações, para menos ainda para impeachments e tudo mais. Eu acho que tudo isso vem nessa onda, né, nessa onda de conversa, de impeachment, disso, daquilo, e esse material das contas, ele abastece essa onda. E veja o seguinte, Zancopé, até a Globo já está desistindo disso. Já mandou recado aí, já soltou editorial em programa, em jornal de televisão, dizendo, olha, o impeachment não é a solução, porque até a Veja já está saindo desta, né? Está sinalizando que o impeachment não é a solução. Então a gente deve pensar o seguinte, olha, essa conversa de impeachment, que tanto barulho se faz e se fez em torno dela, por que agora esses arautos, porque são essa mídia poderosa, são arautos, eles são porta-vozes de outros interesses, né? Por que eles estão dizendo isso agora? Porque esses altos interesses econômicos no Brasil, eles já perceberam que um afastamento da presidenta ou da presidente, seja lá de que maneira for, ele pode causar uma comoção social, pode causar um chamado rugido das ruas tão impressionante, tão forte, que pode ser pior, que pode ser uma forma de desestabilização do mercado, da estabilidade financeira e tudo mais. E já estão saindo fora disso. Então eu não acredito que venha impeachment, muito menos apoiado em posições ou em pareceres do Tribunal de Contas. Lívia? Nesse sentido, eu acho que essa situação mostra uma ampliação do direito administrativo, né, na vida pública. Então, pode ser talvez um amadurecimento institucional, falando do TCU, porque, até para a gente citar, o TCU está tendo um papel importante também na Lava Jato, né? Será que nesse sentido, falando especificamente do TCU, não mostra que esse amadurecimento mesmo institucional? Queria deixar essa... Tomara, né? Tomara que o TCU, seja porque agora involuntariamente serve a determinada campanha de impeachment, seja porque realmente amadureceu, mas tomara que ele exerça o papel de prestígio para o qual é destinado. Doutor Plínio, voltando aqui a essa notícia, eu fico pensando, né, até que ponto a justiça realmente age. Porque se está comprovado que as contas trazem irregularidades, né? As contas não fecham, vamos falar o português que nós estamos habituados a, não o economês do Dr. Gamal, que é especialista na área, as contas ele não usa fecham. O economês, sim, ainda sim. bem. Eu tento de verdade deixar muito mais claro possível para a população compreender. Mas as contas não fecham. Olha, a conta do governo da Dilma não fecha. Mas não acontece nada. Não é questão de ter impeachment, tem que ter o impeachment. Não, tem que devolver esse dinheiro, não tem que devolver, tem que repor, tem que gerar mais. Gerar mais imposto é a coisa mais fácil que existe, né? Qualquer economista sabe que aumenta a receita, no caso do governo, gerando imposto. Né? Às vezes não. Se você sobe juros, como aconteceu agora, não, estou falando do imposto, não do juro, estou falando do imposto. Os impostos subiram. O senhor já está. Juros e o economista já está puxando. Mas eu não estou puxando. Acontece que uma é contrapartida do outro. Se você sobe os juros, né, o governo precisa pagar juros aos bancos. Então, ele arrecada e paga juros aos bancos. Subindo esses juros, é natural que uma onda de subida de impostos tenha que vir também. Né? É lógico, né? É a linha mais lógica. Então, uma coisa está ligada realmente à outra. Mas, doutor Plínio, o que eu não consigo entender é que está constatado, né, que o balanço é irreal. Estão fazendo uma maquiagem danada lá, é irreal e não sei. Tenho que me garantir com a advogada aqui para... Tem gente precisando de advogado, né? Eu ouvi hoje pela manhã uma entrevista do ministro do TCU na rádio que foi bastante esclarecedora. Ele explicou o porquê desses 15 dias, tem todo sentido. Apareceram mais 26 bilhões de créditos que foram levantados pela presidente sem autorização legislativa. Ela precisava da autorização do Congresso para ter levantado esses 26 bilhões. E ela não teve autorização e esse crédito foi levantado. Cadê esse dinheiro? Quer dizer, ela usou aonde esse dinheiro foi colocado? Esses 26 bilhões é muito dinheiro.
né? E a gente hoje está vivendo um momento de crise, de ajuste fiscal. E por que esse dinheiro não foi injetado na economia para evitar que estivéssemos exatamente nessa situação que a gente está? Então, o ministro do TCU explicou que esses 15 dias, como surgiu mais um novo rombo sem justificativa, nós vivemos num país democrático onde deve prevalecer sempre o direito ao contraditório, à ampla defesa. Então foi dado esses 15 dias para que a presidente possa explicar esses 26 bilhões. Agora eu só não sei se ela vai conseguir. Doutor Plínio, eu não sei se eu sou mais confuso do que quem está apresentando a conta. Não é isso. Eu sempre vi essa questão da análise das contas pelo Tribunal de Contas, seja o que analisa contas de prefeituras, do governo do estado, do governo federal, sempre vi como uma coisa, como uma situação muito emaranhada. Dificilmente você consegue compreender aquele item, por que isso, por que aquilo. Eu sei que existe um mecanismo que é a aprovação com ressalvas. Eu já vi isso acontecer. Então, você aprova as contas, mas tem umas ressalvas que elas ficam ali para uma explicação posterior que vem depois e tal. Eu não tenho procuração nenhuma do governo para fazer qualquer defesa ou qualquer apreciação favorável, mas digo o seguinte: surgiram tantos bilhões que não estão bem explicados. Eu não sei, não é impossível que isso seja uma verba empenhada para alguma coisa, algo que já foi autorizado. Eu não sei, possivelmente virá alguma explicação dessa natureza. O que eu penso é o seguinte: quando se quer pôr a mão no dinheiro público, dificilmente isso vai ser feito de forma que deixe rastros para o Tribunal de Contas examinar. Quer dizer, como é que, você fala em 26 bilhões, como é que isso aparece assim, de uma forma que você entrega isso de bandeja para o fiscal, para o tribunal? Não é desse jeito, né? Quando se quer desviar dinheiro é mensalão, são outras situações. Não me parece que seja isso. Vamos ver no que vai dar, não sei, estou esperando também, mas acho improvável que isso seja fruto de um desvio, acho difícil. Vamos ver. Doutor Gamal, o Roberto pergunta: se há uma grave crise financeira e econômica no Brasil, por que a General Motors está anunciando grandes investimentos em dólares do nosso país para a criação de novos modelos? A propósito, quantas multinacionais já se retiraram do país? Muitas das multinacionais já estão aqui há muitos anos e sabem como o país funciona, né? São monopólios ou oligopólios que também pouco se importam e também têm a válvula da exportação, que não dependem tanto do mercado interno, e aplicam o dinheiro porque sabem que o país é forte, e eles são mais fortes ainda quando há essa crise. Ela se torna uma oportunidade para quem tem muito dinheiro também, né? Então, elas podem investir mais para o futuro. Vejo assim. Nós estamos apresentando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Se
você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde, TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Bom, conosco hoje o Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, que é do MPD, Ministério Público Democrático. Toda quinta-feira é o Gente do MPD que fala, Gente do MPD e seus convidados, a advogada Vanessa Viduto, a jornalista Lívia Escoculha e o economista diretor da Fiesp, Ricardo Gamal. Eu dizia que antes de me referir, o César Fasolari reclama que quando eu registrei o falecimento do Márcio Papa, eu deixei de fazer uma referência maior a ele como diretor do Palmeiras. Meu caro César, não esqueci disso, mas realmente deu muitas alegrias ao Palmeiras nos anos 70, na segunda fase da academia, sem dúvida alguma. O Márcio Papa tinha realmente uma identificação muito grande conosco aqui pela Rádio Trianon. Doutora Vanessa, por que no governo, essa pergunta é do Jaime do Jardim Bonfilhório, por que no governo do Fernando Henrique foi criado o fator previdenciário e agora o mesmo partido ajudou a extingui-lo, o PSDB, né? A Previdência naquele tempo era menos deficitária do que agora?
Não, acredito que não. O fator previdenciário ele foi criado porque já existia uma questão, que não é só um problema do Brasil, mas é uma questão mundial, de envelhecimento da população. E no Brasil, nós ainda temos um sistema de previdência que já é considerado adequado, no qual os trabalhadores se aposentam por tempo de contribuição, independentemente da idade. Então, partindo dessa premissa que o brasileiro está vivendo a cada dia mais, não só o brasileiro, como eu comentei, é um problema mundial, e em função dele viver mais, a Previdência Social paga por um período maior os benefícios, e não há um limite, uma imposição de idade mínima para aposentadoria, foi criado o fator previdenciário para tentar fazer com que o trabalhador esperasse mais para se aposentar. No governo do Fernando Henrique, em 99. Agora, o que se foi constatado de 99 para cá? Que esse fator previdenciário ele não cumpriu o seu papel. Ele não fez com que o trabalhador aguardasse um envelhecimento para se aposentar. Na verdade, o trabalhador saca a sua aposentadoria assim que implementa os requisitos e sofre a perda do fator previdenciário, que é, em média, 30%. Agora, por que o PSDB criou o fator previdenciário e agora esse mesmo PSDB brigou para derrubar? Isso, obviamente, são questões políticas, né? Agora o PSDB faz oposição ao partido do governo, que é o PT, assim como o PT, na época, lutou contra o fator previdenciário e agora o governo defende o fator previdenciário. Isso é um jogo, infelizmente, um jogo político. Mas a certeza é que está todo mundo proibido de envelhecer. Sem envelhecer dúvida. É pecado. A certeza que nós temos é que o aposentado não pode contar com uma aposentadoria do regime geral de previdência social, porque é uma aposentadoria que, infelizmente, não vai atender às suas necessidades no momento mais crítico, no momento mais vulnerável da sua vida, que é o momento que ele estiver fora do mercado de trabalho, idoso, com gastos médicos maiores, enfim. Não vai poder contar com uma aposentadoria minimamente digna. Doutor Plínio, a opção é terrível. A alternativa a envelhecer é horrível. É melhor envelhecer com todos esses problemas, né, Vanessa? Sem dúvida alguma. Lívia, Antônio Mendes de Guarulhos, qual a sua opinião sobre a não obrigatoriedade de diploma para jornalista exercer a profissão? Olha, eu não sei se meus colegas vão ficar bravos comigo, mas claro que o estudo é sempre importante, mas na prática mesmo, eu não acho que o diploma seja tão necessário. Acho que cada vez mais os jornalistas estão se especializando em áreas. Então, tem uns que falam de política, judiciário, economia. Talvez um curso de aprimoramento nessas áreas fossem mais valiosas para o profissional. Mesmo assim, ainda as empresas, quase todas, exigem o diploma. E, então, acho que a tendência pode continuar. Mas, na minha opinião, realmente não é mais necessário. São os donos de... O Brasil é muito grande. Donos de empresas de outros pontos adoram isso daqui, porque aí não tem que pagar o salário de jornalista. Este é o nosso problema. Gilberto manda aqui. Doutora Vanessa, abraço pela sua explicação sobre o déficit na Previdência na hora do reajuste dos aposentados. Está elogiando aqui Muito obrigada. a tua explanação. Walter Castro da Cachoeirinha, doutor Plínio, os recursos empregados nas obras do metrô em São Paulo pelo governo do estado nos últimos 20 anos foram proporcionais ao número de estações e de linhas colocadas em operação? Nem sei se seria para o senhor responder isso daqui. Já que levantou a bola, né? Olha, eu não sei dizer o volume de recursos aplicados no metrô, mesmo porque tem uma linha, como nós estávamos conversando, privatizada, né? Não sei dizer. O que me parece é o seguinte: tudo que se refere a investimentos do governo do estado e a eventuais problemas nessa administração não ganham o espaço merecido na grande imprensa. Do metrô não sei, mas tem aí um monotrilho que está, parece que atrasado. Eu até li notícias de que esse atraso vai provocar a necessidade de um investimento ainda maior, e investimento aí é na casa de bilhões ou bilhões, nem sei fazer essa conta, mas com uma coisa astronômica. A obra está sendo adiada e não se diz. Então, se o investimento nesse monotrilho está nesse pé, era para desafio o monotrilho? Pois é, então, a Copa, né, que tanta coisa ia trazer. A Copa já foi, o já monotrilho foi, não ficou vem pronto. outra Copa aí. Fica para a Copa de 2100. Então. Se for basear pelo monotrilho, eu vou dizer que o investimento no metrô
provavelmente também a gente deve suspeitar desse gerenciamento, né? Olha, como toda quinta-feira, mais uma vez a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Conosco, Gisele Souza, no setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a partir de 1º de setembro, às 8h30 da manhã de terça-feira, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo abrirá os pacotes para as reservas na unidade de lazer para os períodos de Natal e Réveillon. Como essas reservas podem ser feitas? É isso mesmo, Zancopé. As reservas estarão disponíveis exclusivamente pela internet e pelo meio do sistema Flex Reserva. Tudo poderá ser feito de forma simples e rápida e, o melhor, sem sair de casa. Para isso, basta acessar o site da AFEPESP e, na barra de menus, clicar no link Flex Reserva. A partir daí, as opções das unidades de lazer já estão distribuídas por regiões, ou seja, de campo, circuito das águas, praia, montanha e termas. Gisele, você poderia dar uma dica aos associados para que eles não percam a oportunidade de ter a reserva garantida? Sim, é importante que o associado já tenha em mente qual tipo de lugar deseja e assim ir direto ao ponto. O site da AFEPESP está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana, e oferece inclusive opções de simulação. Portanto, não deixe para testar as suas habilidades apenas no dia D. Acesse agora e comprove suas possibilidades de acerto. Eu gostaria que você esclarecesse um outro ponto sobre as reformulações no sistema Flex Reserva. Tornou mais eficiente? Desde que foi lançado em março de 2014, a FEPESP não parou de investir nesse projeto, que acredita ser a maior e melhor inovação que a entidade já fez nos últimos anos. Ao acessar o Flex Reserva, pode-se observar de imediato que não existe a menor possibilidade de que o associado não consiga realizar sua reserva. Caso queira, porque ali está tudo bem explicado. Também a diretoria executiva aprovou o investimento para um maior aporte ao sistema de TI, que agora opera com 2 potentes servidores. Quero dizer, respondendo à sua pergunta sobre eficiência, sim, estamos operando com maior e melhor capacidade. Posso afirmar que estamos trabalhando com uma potência capaz de manter até mais de 30 mil associados conectados ao mesmo tempo. Agora, se todos vão conseguir efetuar as suas reservas, isso é outra história, porque, como já falei na pergunta acima, é importante que o associado esteja atento ao que quer, para que na hora H ele vá direto ao ponto, sem perda de tempo. Para mais informações, acesse o site da AFEPESP, www.afepesp.org.br. Gisele, grato mais uma vez pela sua atenção com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Conosco o Procurador de Justiça Plínio Gentil, que é membro do Ministério Público Democrático, MPD, hoje quinta-feira, gente do MPD que fala, a advogada Vanessa Viduto, a jornalista Lívia Escoculha e o economista Ricardo Gamal. Acho que aqui é mais direto a doutora Vanessa, que pese o doutor Plínio, a Lívia e o doutor Ricardo Gamal também, né? O deputado Ricardo Barros apresentou nesta semana à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados parecer defendendo o fim do exame da ordem dos advogados do Brasil. Olha, eu não concordo com o fim do exame de ordem. Eu acho que o exame de ordem é um exame extremamente importante para que você meça e permita que profissionais realmente qualificados possam ir para o mercado de trabalho. A advocacia é uma profissão de muita responsabilidade. Você pode causar danos seríssimos, gravíssimos para a vida de uma pessoa que contrata um advogado despreparado. E, infelizmente, nós sabemos que o número de faculdades que são abertas, sem que haja um controle de qualidade dessas faculdades, é bastante grande.
Então, o exame de ordem é um exame importante, sim, para verificar a qualidade do profissional que está indo para o mercado de trabalho e que vai tratar, cuidar da vida das pessoas. Eu não concordo com essa proposta, acho absurdo. Doutor Plínio, que é membro do Ministério Público Democrático, está se contendo. Não, porque esse assunto me toca muito de perto, pelo seguinte, Zancopé e demais amigos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, que estuda exatamente o ensino do direito. Há mais de 10 anos esse grupo existe. Nós temos publicações, inclusive, eu até convido todos a verem, né, grupo de estudos, grupo de pesquisa, educação e direito na sociedade brasileira contemporânea. E um dos objetos do nosso interesse, do nosso estudo, é exatamente o exame da ordem. Que crítica a gente faz ao exame da ordem? Não é que ele deva deixar de existir. Aliás, hoje, com a privatização do ensino superior, você tem inúmeras faculdades, muitas delas são meras empresas comerciais, sem compromissos com o direito social e educação, então tem que ter uma filtragem. Só que o exame da OAB, ele deve ser feito, a elaboração dele deve ser uma elaboração feita pela academia, pelo professor de direito. Ele tem que verificar se aquele bacharel, se ele tem condição de relacionar o aprendizado dele com o contexto em que ele vive, se ele consegue relacionar categorias e não se ele decora prazos. Então, o defeito está em como é a prova da OAB e não na sua existência em si mesma, mas em como ela é feita. Ela é feita em cima de um aprendizado quase exclusivamente de memória. Dificilmente ela pede conceitos mais elaborados. Raciocínio jurídico. Para você ter uma noção, foi uma luta danada para se incluir ali 2 ou 3 questões de filosofia do direito. Se o sujeito souber filosofia do direito, Vanessa e demais, ele com poucas horas de estudo do Código Penal, do Código Civil, da consolidação da lei do trabalho, ele consegue resolver os problemas. Ele desenvolve raciocínio jurídico, né? Exatamente, esse raciocínio jurídico, social, filosófico, que tem que ser cobrado dele no exame, e não como costuma ser. Um raciocínio, aliás, uma ausência de raciocínio, mas muita memória. A memória é importante, mas ela não é tudo. Ela é importante. Se eu perder a memória, eu não consigo voltar para minha casa. Entretanto, para o advogado, e o advogado é um agente, o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, eles são agentes públicos, eles lidam ali com o interesse público. Ele precisa saber se conectar, e é isso que deve ser cobrado dele. Eu entendo que o exame da OAB tem essa finalidade de fazer o corte de qualidade, né? Mas hoje o índice de reprovação é altíssimo, chega a quase 80%. E será que isso mostra que os cursos, indo para o outro lado, os cursos estão ruins? Porque, querendo ou não, esse alto índice de reprovação cria um problema no mercado de trabalho, que a pessoa vai, estuda e não consegue exercer a profissão que ela estudou até agora em sua plenitude. Então, será que poderia ser esse o problema? Eu acredito que o nível dos cursos está muito ruim. Sem citar nomes aqui, a gente sabe de grandes faculdades que há grupos de investidores por trás, em que o que se visa exclusivamente é o lucro, sem qualquer preocupação e responsabilidade com a qualidade do ensino que está sendo passado. Eu acredito que o problema é o nível das faculdades, sem dúvida. E uma outra... vai. Uma outra questão, até pensando nesse problema, será que não seria o caso da gente fazer um exame intermediário, abaixo do exame da OAB, para que quem passasse nesse exame, que seria um pouco mais fácil do que o da OAB, exercesse outras funções? Não seria o advogado, mas seria um auxiliar de um advogado. Nos Estados Unidos isso é muito, muito comum. É o paralegals, né? Exatamente. Então, será que isso não poderia entrar no Brasil? E daí o exame da ordem poderia até ficar um pouco mais difícil ou não, e ser especificamente para advogados. Talvez esse seja uma boa saída, ou uma discussão válida. Assim. Eu acho que você não pode criar subclasses porque o ensino não é qualitativo. Eu acho que esse não é o caminho. Talvez o paralegal, honestamente, não tenha uma opinião formada sobre isso.
talvez seja uma ideia interessante, mas não em função de a gente ter um ensino que não é qualitativo, faculdades que são abertas sem um controle maior, e aí gera essa figura esdrúxula no mercado de um profissional que não está preparado, que não passou na OAB, não tem a carteira, ou seja, não pode exercer a profissão, mas ele é um bacharel em Direito. Eu acho que não é por aí. Eu acredito que o caminho realmente é um controle maior do nível de ensino. O que ela coloca seria o papel do estagiário, não é o que a Lívia coloca? Os estagiários já existe hoje, que é o estudante de Direito. Mas sem o exame que ela propõe. Sem o exame da OAB. Estagiário de nível superior. O que o Dr. Plínio pensa. Olha, eu penso tanta coisa que não vai caber aqui. Você falou dessas faculdades que abrem, né, comercialmente, eu faço essa crítica. Agora, sabe qual é o problema, Vanessa? Essas faculdades, elas são reféns hoje do exame da ordem. Né? Como o exame da ordem é um exame eminentemente técnico, de um saber de memória, a faculdade acaba cobrando do seu professor e impondo ao seu acadêmico um estudo que prioriza essas questões assim técnicas e tal. O sujeito sai dali, muitas vezes, sem a visão do todo. Bitolado, ele não sabe situar aquele aprendizado no universo em que ele vai atuar. Né? Eu nem acho que alguém, por passar na ordem, está necessariamente qualificado a advogar, e também não acho que quem foi reprovado necessariamente está desqualificado. Ele só não está ajustado àquele tipo de cobrança que se faz. Né? E você coloca, Lívia, essa questão. Bom, eu ia dizer isso também, né? Bom, se nós vamos testar aqueles que saem das faculdades, vamos experimentar fazer um teste com aqueles que já saíram há 10, 20 anos, estão aí na advocacia, para ver quem é que vai passar? Doutor, um outro ponto, se me permite, seria, será que, se a gente vai focar então na qualidade, o exame faz, na verdade, esse corte de qualidade, né? Ou deveria fazer? Eu acho que não faz, Lívia, não faz. Será que quem tem o notório saber jurídico, por exemplo, um jornalista que fala só sobre o judiciário, será que ele também não poderia prestar o exame da ordem e atuar no mercado, já que é focado nessa qualidade? Por que não? A reinvenção né? do rabo, olha, e vou então te dizer uma coisa a mais. Eu falo isso, comecei a falar isso brincando, hoje eu falo menos brincando. Já falei isso para alunos em palestras, em congressos. Falei, olha, do jeito que o exame da OAB né, esse conhecimento técnico assim de memória e tal, faz o seguinte, não precisa pôr um sujeito para fazer 5 anos de faculdade de Direito. Me dê aí um aluno, uma aluna bom ou boa aluna que saiu do 3º ano do ensino médio, mas uma pessoa estudiosa, disposta a estudar, a ficar 6 meses aí se matando de estudar, e me ajude aí com mais 2 ou 3 professores dispostos a treinar essa pessoa para o exame da OAB. Ela passa. Me dê 6 meses esse aluno com mais uns professores, ele passa na OAB, com toda certeza. Em 6 meses. Eu não sou da área, mas eu gostaria de dar meu pitaco também. Sabe que existe um livro de um escritor alemão chamado Robert Musil, e o livro chama-se O Homem Sem Qualidades, que é mais ou menos o que o senhor está falando. Que a pessoa que, sabe, uma só qualidade, uma só coisa na vida, né, tem aquela decoreba, e não tem realmente a visão de conjunto, a visão filosófica, que é a mais importante. Não se situa. E de raciocínio também, né? Então, é muito interessante o que o senhor está dizendo, que muitas vezes pode ser que, mesmo essa prova da OAB, que já corta tantos profissionais, poderia cortar mais ainda na questão do raciocínio, né? Que é o que está faltando hoje. As pessoas precisam pensar por si só, mais independentemente. Né? Mas aí é que reprova todo mundo mesmo. Problema. Doutor Plínio, doutora Vanessa, Lívia, doutor Ricardo Gamal, a extensão do julgamento do recurso contra a criminalização do porte de drogas para uso pessoal dependerá do ministro Gilmar Mendes no STF. O voto do relator determinará se a discussão envolverá apenas o uso de maconha ou se tratará de outras drogas e se haverão critérios objetivos para distinguir o que é consumo e o que é tráfico. Meu Deus, hein? Que horas acaba o programa? Se não dá Tem um tempo, minuto cada um só. Não dá tempo. Está comigo? 1 minuto é mágica, né? Primeiro, essa discussão sobre porte de droga ser criminalizado ou não ser criminalizado. É preciso pensar em conjunto, né? Se nós queremos criminalizar o tráfico, nós temos que pensar
o que é que puxa o tráfico? Quem puxa o tráfico é o porte. Então, vamos pensar conjuntamente nisso. Sou favorável a que se faça, já está passando da hora, que se faça uma discussão realmente sobre a conveniência, os resultados que nós temos da criminalização do uso de drogas. E a maconha é uma delas, ela parece que abre a discussão, mas essa discussão tem que ser estendida. Quer dizer, essa guerra nós estamos perdendo há muito tempo. Vamos parar, sentar e pensar o que é que nós devemos realmente fazer. Mas a discussão do porte e do tráfico tem que ser feita em conjunto. Eu não posso passar a mão em cima da cabeça do usuário, dizendo que ele é um coitado, e ao mesmo tempo execrar o traficante, já que esse coitado, se vai usar droga, ele não tem onde comprar, não pode comprar no mercado, na farmácia, ele vai se relacionar com o traficante. Só que eu agrado um e demonizo o outro. É preciso pensar nisso com seriedade. Vanessa? Não, eu só acredito que, eu concordo com tudo que o Dr. Plínio falou, mas eu acredito que tenha que haver uma distinção no tratamento do usuário e do traficante. Isso, para mim, é bastante claro. Não que você tenha que passar a mão na cabeça do usuário e falar, você é usuário, vai para casa. Nada disso. Ele tem que sofrer o ônus e a responsabilidade pelos atos dele e até, talvez, sofrer uma imposição de um tratamento, acredito eu, como uma forma de uma medida que venha substituir a pena. Mas não é possível dar o mesmo tratamento. É a cura-noia. O STF vai discutir mesmo essa possibilidade de descriminalização das drogas para o uso pessoal. Mas a questão de se o dinheiro que o Estado gasta com as drogas deveria ir para um outro lugar, ou se é melhor legalizar as drogas, ou se legalizar as drogas aumentaria o consumo ou não, isso é uma questão mesmo de debate da sociedade e do legislativo, né? Não cabe mesmo ao Supremo. Posso fazer uma outra pergunta? Não sei se o senhor quer abordar esse assunto, mas eu gostaria de... Eu acho só que alguns países têm feito algumas experiências e a gente deve ter um pouco de atenção para ver mais ou menos os resultados que advirão aí. Né? Sem dúvida. Uruguai. Outras experiências. Dr. Plínio, há instantes, descreveu, né, recordações que nós tivemos. Acho que você nem passou por esse negócio de ficar na fila lá esperando, porque o Jornal Nacional anunciou que a gasolina ia subir à meia-noite. O Gamal não passou por isso aí. Não sei. Só se ele começou a guiar a criança. Né? E ele falou de uma inflação que foi bastante elevada, principalmente no final do governo de Sarney, bateu nos 80%. Mas a gente convivia com 30%. Né? E quando se fala que a inflação vai subir, a gente pode imaginar uma inflação que bata nos 20%? Eu acho que é um pouco difícil que isso ocorra. Não é? Naquela época, o Brasil não tinha uma âncora cambial, que a gente dizia. Hoje em dia, primeiro que o país tem 400 bilhões de dólares em reservas cambiais. Né? E depois que existe um certo superávit na balança comercial. Uns momentos de déficit, mas existe um certo equilíbrio. Né? Na verdade, a inflação veio também um pouco sobre a questão cambial, porque sobe o dólar e muitos produtos que são insumos para produtos fabricados no Brasil também sobem. Né? Produtos que são importados como insumos para a fabricação de outros produtos também sobem. Então, eu acho que a inflação não deve subir tanto neste sentido da especulação tão grande. Mas ela pode sofrer no sentido de que a produção industrial vai cair. Né? E a oferta de mercadorias no mercado, na praça, também deve cair, porque o desestímulo à produção é muito grande. Então, ela vem com uma inflação de oferta, né? Não de demanda, de oferta. Menos produtos e o preço unitário da mercadoria sobe. Doutor Gamal, agradeço mais uma vez tua gentileza de estar conosco no Gente que Fala. Um prazer estar aqui. Lívia, como eu acesso o portal J? j.info. Queria deixar o convite para todo mundo acessar o site para ver a nossa cobertura do Judiciário. Muito bom. Muito obrigada tê-la conosco aqui. Isso. Doutor Vanessa Viduto, mais uma vez agradeço tua gentileza. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Doutor Plínio Gentil, agradeço mais uma vez o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, por nos proporcionar esse momento aqui no Gente que Fala. Eu que agradeço mais uma participação, um prazer estar com vocês aqui de novo.
Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Bereberê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.